Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. É no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. Olá, sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, através do Facebook, nos dias de hoje. E estamos muito contentes com a participação de todos que estão aí, nos observando, nos ouvindo, nos vendo. E é muito agradável podermos estar ligados aos ensinamentos dessa doutrina bendita, dessa casa que nos abriga, a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e convidamos então a todos que elevemos os nossos pensamentos a fim de rogar as bênçãos de Jesus para a nossa palestra desta ocasião. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai todo misericordioso, agradecidos pela oportunidade de estarmos colhendo, nessa ocasião, as informações preciosas da doutrina espírita de que tanto necessitamos. Possamos usufruir desses ensinamentos e aproveitá-los da melhor maneira para a nossa vida, no dia a dia, da experiência que vamos absorver. Agradecemos palestrante, agradecemos também a todos aqueles que estão aqui participando conosco, a espiritualidade que nos cerca, rogando que sejam, Senhor, abençoados nossos lares, nossos familiares e todos aqueles que se ligam a nós e a esta casa. Que a Tua paz, Senhor, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Olá, estamos aqui mais uma vez nessa oportunidade abençoada de procurarmos levar a todos aqueles que nos assistem uma palavra de conforto, de alegria, de estímulo, bom ânimo, e já antecipadamente agradecendo a atenção, a presença virtual de cada um de vocês. E rogamos a Jesus, nosso amigo de todas as horas, para que nos inspire, nos ilumine, a fim de que esse período em que estivermos juntos possa ser de proveito para todos nós. Hoje o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo é Mantenha a Esperança. E quando eu preparava essa apresentação, eu já pude imaginar algumas pessoas mentalmente questionando: Marcelo, como manter a esperança neste atual contexto da humanidade? Porque para onde nós olhamos, as notícias são realmente desafiadoras. Então nós vemos conflitos
no cenário da saúde do mundo, não só do Brasil, no cenário da saúde do mundo com esta pandemia. Nós vemos desafios no contexto da economia do mundo todo. Vemos por toda parte o anúncio dos conflitos domésticos. Vemos desajustes na área social. Então, como é que nós, de maneira verdadeira e honesta, como é que nós poderemos manter a esperança? Bom, se nós formos investigar o termo, a etimologia da palavra esperança, é muito interessante. Porque nós vamos encontrar ali, dentre as definições, duas palavras: esperar e confiança. Então eu gosto muito de fazer a junção desses dois termos para nós considerarmos que manter a esperança é esperar com confiança. E como é que nós podemos trabalhar isso? Sempre temos como roteiro o nosso Mestre Jesus. E ele, há mais de 2000 anos, já nos advertira: neste mundo tereis aflições. Então, o primeiro contexto muito válido de nós considerarmos, muito válido, é que, em realidade, nenhum de nós deveria se surpreender pelas aflições que estamos vivendo, porque isso já estava antecipado por Jesus. Então, o primeiro passo a analisarmos é esse: estamos em um mundo de provas e expiações, que é somente o segundo estágio mais avançado depois do mundo primitivo. Então, o mundo primitivo é aquela época das cavernas. Depois da época das cavernas, temos mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo. Então, o primeiro aspecto é: deixemos de lado essa surpresa, essa estupefação diante das aflições, porque elas compreensivelmente compõem o cenário natural de um mundo ainda bastante atrasado. Como Jesus nos advertira: neste mundo tereis aflições. Mas vamos lembrar a proposta de Jesus para nós: tende bom ânimo. Então, este é o nosso roteiro: tende bom ânimo. Mas como é que nós vamos manter o bom ânimo diante de tantas notícias, de tantos conflitos, de tantos desafios? Como é que nós vamos manter o bom ânimo? Eu gostaria de fazer uma referência do campo. Eu passei a minha infância na zona rural e parte da adolescência também, e depois fui trabalhar na zona rural. E tem um aspecto muito interessante. Quando nós falamos do campo, da parte de produção dos grãos, nós todos vislumbramos aquele momento realmente muito bonito, que é a colheita. Quando a gente fala em produção agrícola, quando nós falamos do campo, a primeira imagem da maioria de nós vem aquela abundância, aquela fartura. Diga-se de passagem, o Brasil é realmente o celeiro do mundo, com uma capacidade extraordinária de produção de alimentos. E nós lembramos então daquele momento da colheita. Ou, antecipando a colheita, nós temos aquela fase da frutificação, ou da formação dos grãos, ou ainda quando os campos estão na fase de florescência. Então nós vemos os campos de trigo, por exemplo, na nossa região, aqui no sul, e que realmente é maravilhoso, quando formam-se os pendões de trigo ou do milho. Ou ainda, quando nós falamos do campo, algumas pessoas lembram daquela fase tão bonita em que as plantas estão em crescimento, aquele verde, vigoroso, pujante, e realmente é muito bonito. Ou ainda, para algumas outras pessoas, a fase mais representativa é a semeadura, em que os grãos
são lançados à terra como uma promessa inequívoca de uma farta colheita na sequência. Então, todos esses cenários da semeadura, do crescimento, de quando acontece a germinação, ou depois a florescência, a formação dos grãos, tudo isso nos remete a cenários valorosos, encorajadores, de fartura. Mas tem uma fase que antecede tudo isso e poucos de nós lembramos ou consideramos. Uma fase que antecede a semeadura. É a fase do preparo do solo. Então, nessa fase do preparo do solo, muitas vezes são utilizados dois implementos agrícolas, dois equipamentos acoplados ao trator, o arado e a grade. E é muito interessante porque os termos usados no campo para o uso do arado, de certa forma traduzem com fidelidade o que acontece neste momento do preparo do solo. Alguns usam o termo, o arado vai riscar o solo, vai cortar a terra, o arado vai fazer os sulcos. Se nós formos analisar, riscar, cortar, fazer sulcos, são todas referências ortográficas que traduzem ou nos remetem a algum tipo de trauma, de incômodo, de situação desconfortável, e é isso mesmo. Quem tiver a oportunidade, hoje com o YouTube, com a internet, qualquer um pode investigar como é a operação agrícola de usar o arado. O arado ele vai sulcar a terra, vai revolvê-la, vai modificar aquela arquitetura do solo. E depois, muitas vezes, utiliza-se a grade. E a grade vai romper os torrões, vai desfazer aquela porção do solo que está revirada pelo arado, fazendo com que a terra fique mais afofada, mais fragmentada para receber os adubos e a semente. Por que essa referência, então, que eu estou fazendo ao arado e à grade? Porque é uma fase que não tem muito glamour, Talvez esse seja o termo mais fácil de nós ilustrarmos. Não tem verde, pelo contrário, Mesmo o mato que porventura existisse ali no solo, ele vai deixar de existir. E fica só a terra revirada. Muitas vezes forma-se uma nuvem de poeira, e depois a impressão que tem, entre aspas, é de um deserto que se forma ali. Porque para realizar essas operações agrícolas, a terra tem que estar mais seca. Então forma-se uma imagem que não tem verde, não tem planta, não tem germinação, não tem nada assim que agrade o nosso olhar, que remeta à colheita. É uma fase árida. E nós estamos em uma fase assim. Então, nós precisamos ter essa consciência, essa percepção de que a Terra, a humanidade, ou seja, cada um de nós está em um momento mais crítico. Um momento em que os valores estão sendo revolvidos pelo arado da adversidade. Essa adversidade pode ter sido inicialmente trazida por um contexto da saúde, mas para todos nós, essa adversidade global da pandemia acabou trazendo em paralelo, em conjunto, outras adversidades. Para alguns, na área da economia, para outros, na área da condução dos negócios, das famílias, porque o momento mudou. E estamos realmente sentindo este sulco do arado da adversidade, esse risco do disco do arado
naquela estabilidade que nós tínhamos, e o momento realmente é muito desafiador. E estamos então num momento em que ainda não choveu, em que ainda não foi lançado o fertilizante, em que ainda não foi lançada a semente. É um momento verdadeiramente de desafio. Vamos encontrar no Evangelho, como sempre, uma referência muito precisa para esse momento, para essa situação. Jesus nos disse assim: aquele que colocar a mão na charrua não deve olhar para trás. O que é a charrua? É um instrumento antigo daquela época que fazia esse papel do arado. Ou seja, todos aqueles que pudermos nos considerar como trabalhadores do Cristo, temos o dever, o compromisso de seguir em frente com nossas boas propostas, buscando entender o que essa adversidade está nos trazendo. E aí nós vamos encontrar uma referência muito própria para este momento na vida de Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, o responsável pela divulgação da mensagem do Cristo para o mundo ocidental da época e referência nossa até hoje. Nas 4 memoráveis viagens que Paulo de Tarso fez, ele divulgou o Evangelho de uma maneira extraordinária, deixando para nós este legado maravilhoso que é o roteiro de Jesus. Mas vamos considerar então essa referência do deserto, esse processo que antecede fases mais promissoras, com Paulo de Tarso. Então Paulo, na verdade, nasceu como Saulo, e na cidade de Tarso, por isso ele é assim conhecido, Saulo de Tarso. E ele tinha uma carreira, tinha uma vida brilhante. E ele era a maior esperança do povo hebreu na defesa da lei de Moisés, da primeira revelação. Então Saulo, muito inteligente, de família abastada, muito lúcido, um homem assim de grande destaque à sua época, que vinha fazendo uma carreira meteórica no Templo de Jerusalém, com perspectivas de, num prazo muito curto, chegar ao posto máximo dentre a classe religiosa hebraica, que seria o posto de sumo sacerdote. Então ele estava num contexto de abastança material, excelentes projeções na sua carreira de rabino e com toda a sua vida favorável, O seu pai era um comerciante abastado, a sua irmã estava muito bem na vila e ele estava noivo de Abigail, uma moça lindíssima que devotava a Saulo profundo amor. Então tudo estava, do ponto de vista da vida material, tudo estava da maneira mais favorável que se possa imaginar. Até que, em seguida, várias circunstâncias, Saulo começou a ter contato com os ensinos de Jesus e que, para a sua concepção, como defensor férreo da lei de Moisés, ele considerava um assinte, um desrespeito colocar Jesus como o Messias prometido, aguardado, porque o povo hebreu esperava alguém que viesse libertá-los da dominação romana. E aí, essa história toda está além do Novo Testamento. Vamos encontrar também no livro Paulo e Estevão, psicografia de Emmanuel por Chico Xavier. Então, o roteiro é extraordinário, o livro é belíssimo, mas depois de vários dissabores, naquela perseguição que Saulo começou a estabelecer aos cristãos da época, vamos então fazer um salto na narrativa, e há um momento então em que as portas de Damasco, quando Saulo estava indo prender Ananias, que era um divulgador do cristianismo, Saulo então tem aquela célebre visão, já chegando quase à cidade, ele cai da sua montaria,
vê uma luz fortíssima que o cega por um período curto e ouve aquela voz inolvidável de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo imediatamente compreende, naquela vibração amorosa, com um teor incomparável de ternura, de uma suave autoridade moral, uma certa melancolia pelo contexto em que Saulo se encontrava. Ele compreende que somente o Messias prometido, o verdadeiro Salvador, teria tamanha capacidade de impressioná-lo daquela forma. Ele tem um pranto convulso e fala assim: Senhor, quem sois? Já antevendo a resposta, que naturalmente foi muito comovente: eu sou Jesus. E aí Saulo chora mais ainda, e naquele instante ele já compreende que o seu roteiro estava definido. E ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí Jesus então recomenda: vai, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Então, a partir daquele instante do despertamento, que de certa forma hoje a maioria de nós já teve, esse despertamento, o instante em que nós percebemos que não seria mais possível seguir com uma vida estritamente destinada a atender às demandas materiais, nós vamos então perceber que já existe um chamamento diferente para nós. E aí Saulo então é atendido pelo próprio Ananias, que ele estava indo perseguir. Ananias lhe restitui a visão com uma prece fervorosa, e a partir daí Saulo vislumbra-se num contexto algo desafiador. Naquela espontaneidade, naquela sinceridade vigorosa que ele sempre tinha, ele já queria propagar a boa nova para todos os cantos em que ele estivesse. Compreensivelmente, os hebreus, especialmente os fariseus, não aceitaram de forma alguma. Imaginavam que ele estava conturbado mentalmente, que ele havia sido acometido de uma loucura pela febre do deserto ou algo do gênero. Os cristãos também não acolheram Saulo, porque ele era um perseguidor. O primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, aconteceu por obra da perseguição de Saulo. Então Saulo se viu numa situação crítica, porque os seus antigos companheiros do Sinédrio de forma alguma aceitavam. Os cristãos, tão pouco. Sua família, muito menos. E aí então ele recebe uma indicação de um dos seus principais tutores de ir para o deserto. E ele foi. Ele então acolheu aquela proposta e foi para o deserto. Ele ficou um período destinado de 3 anos, mais de 1000 dias, neste deserto, o mesmo deserto figurado que eu mencionei quando existe a passagem do arado, da grade, num campo a ser preparado. Porque é notório, quando nós lemos a obra, Paulo de Tarso, é notório que toda a perspectiva bem-sucedida que Saulo, que depois passa a assinar Paulo, toda a perspectiva extraordinária de Paulo de Tarso precisou deste período inicial no deserto, em que ele ficou ali isolado da sua família, ficou isolado do contexto social que ele vivia, dos seus amigos, ficou isolado de muitas comodidades que ele desfrutava. Ele ficou então ali no deserto da Palmira, numa região em que raras vezes caravanas de mercadores do deserto passavam. Ficou trabalhando junto com um casal, Áquila e Prisca, junto ao tear,
preparando então sandálias de couro e outros utensílios rústicos para as caravanas que passavam ali esporadicamente. Então, nesta ocasião, Paulo aproveitou para estudar, meditar e fazer a viagem interior de redefinir seus valores. E possivelmente todos nós estamos neste momento tendo esta oportunidade, essa vivência no deserto, esta vivência em que nós estamos sendo obrigados a ir ao encontro de nós mesmos, de rever condutas, de rever práticas, de rever pensamentos, de rever valores que nós abraçávamos, porque estamos sendo obrigados a isso. Então, todos os desafios que estão ao nosso redor, na área da saúde, do trabalho, da economia, das finanças, desafios sociais, familiares, cônjuge, filho, pai, irmãos, todos nós estamos sendo então circundados por desafios de diversas naturezas, e precisamos então, como Paulo fez, realizar esta viagem interior, aproveitarmos com sabedoria esta incursão ao deserto. É agradável? Possivelmente não. Saulo, quando estava neste processo de 3 anos de isolamento, de solidão, uma vida extremamente rústica. Ele não tinha o conforto da sua casa original, ele não tinha o respaldo afetivo dos seus entes queridos, ele não tinha o status dos seus companheiros do sinédrio. Ele estava então num momento assim, difícil, de desconforto, mas assim como o período de aragem da terra receber a grade depois do arado, assim como para Saulo foi fundamental esse período de isolamento, esse período no deserto, esta incursão ao seu próprio eu, nós também podemos considerar esse momento com bastante proveito. Porque o que nós almejamos sempre é a colheita. Mas antes da colheita tem a frutificação. Antes da frutificação tem a florescência. Antes da florescência tem o crescimento da planta. Antes da planta crescer, ela tem que germinar. Antes da brota, tem que ter a semeadura. Mas antes da semeadura, é fundamental compreender, aceitar que faz parte do processo esse período em que nós temos a fase árdua do arado das adversidades passando sobre nós. É uma fase que não tem chuva, uma fase que tem a poeira, tem aquela nuvem obscurecendo às vezes a nossa visão. Mas se for feito da maneira correta, se for bem aproveitado, é a etapa que vai permitir todas as subsequentes que representam aquilo que nós almejamos. Então o momento agora é muito estratégico do ponto de vista espiritual. Porque o que é que nós estamos constatando na marra? Nossa, a vida está parecendo tão precária, tão instável, tão frágil. Mas vamos considerar que é a vida material que está parecendo precária, frágil, instável. Mas se formos observar com seriedade, não é que a vida material está assim. A vida material é assim. Porque
Porque a verdadeira vida é espiritual. Já nos disse Jesus: meu reino não é deste mundo. Então as contingências materiais estão instáveis porque sempre o foram. Então este momento da incursão ao deserto serve para que nós possamos ponderar de verdade os valores espirituais. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas ao meu redor? Minha família, trabalho, meus vizinhos, quem são? Por que é que eu tenho tantas afinidades com alguns? E por que eu tenho tantos desafios com outros? O que representa o cenário material na minha vida? O que representa a minha percepção da vida espiritual? Porque a vida material, seja nesse contexto da pandemia ou qualquer outro, ou mesmo sem nenhum outro desafio, a vida material é passageira. Isso é forçoso aceitar. Independe de crença, independe de religião, isto é uma constatação biológica inquestionável. A vida material, os bens materiais, os títulos materiais, as aparências materiais, tudo é transitório, tudo é passageiro. Então, para nós conservarmos, ou para nós criarmos a esperança, nós temos que rever algumas condutas. É comum ouvirmos: eu já perdi a esperança. Toda virtude já conquistada jamais é perdida. Então, quando nós falamos assim: eu perdi a paciência, vamos ser honestos. A verdade é assim: nós não temos paciência e aconteceu alguma coisa e isso ficou escancarado. Porque o espírito que conquistou uma virtude é uma lei do progresso, está lá no livro dos Espíritos. Ninguém retrograda, ninguém volta para um patamar mais atrasado. Na pior das hipóteses, nós estagnamos. Então, se nós dissemos: nesse desafio que nós estamos tendo, eu perdi a esperança, possivelmente é porque ainda não conquistamos esse ato de esperar com confiança. Mas está na hora. Vamos aproveitar esse momento em que o arado está passando, em que estamos sendo sulcados, riscados, cortados pelos discos do arado. Vamos aproveitar para edificarmos a nossa proposta e assim a semente da esperança encontrar a terra bem preparada. Para que este momento de aridez que estamos vivendo, da parte material, sirva como serviu para Paulo de Tarso, para que a nossa essência espiritual possa brotar, possa crescer, florescer, frutificar, que possamos render, como Jesus também nos diz no Evangelho, na parábola do semeador, render muitos frutos. O momento nos proporciona isso. Se estivéssemos fora desta atual contingência, certamente todos é difícil falar, porque temos espíritos missionários entre nós. Mas eu me incluo nesse contexto da grande maioria, que certamente estaríamos conduzindo nossas vidas tal como vínhamos fazendo. Mas temos um compromisso: colaborar com Jesus para a instalação do mundo de regeneração, para um mundo melhor. Então a esperança é uma virtude fundamental. Quem tem esperança é aquela pessoa que sabe que está de passagem aqui. E que acima dos nossos anseios, das nossas propostas, existe uma proposta muito maior, mais ampla, mais bonita,
que é a proposta divina para cada um de nós. E nós temos então este compromisso com a nossa felicidade, que é ou lançar a semente da esperança, ou cuidar dos primeiros rebentos nascentes, ou cuidar da planta, porque a esperança é fundamental para a nossa felicidade. É impossível ser feliz num estado de desespero, de angústia, de incerteza, de inquietação. Mas para quem tem a compreensão clara da realidade espiritual, a esperança se apresenta como algo perfeitamente possível. A começar que todos nós que estamos encarnados na Terra agora, seguramente já passamos crises muito piores. A maioria de nós aqui está reencarnando na Terra há séculos. Então nós já passamos períodos de escravidão, guerras, outras pandemias muito mais graves que essa. Já passamos outros conflitos administrativos em termos de governo, já passamos outros conflitos domésticos, conflitos sociais, e já superamos. Essa realidade espiritual da reencarnação nos encoraja, porque nos mostra que estamos sim em um momento de desafio sério, mas já passamos muitos outros e superamos, porque somos seres imortais. Qual é o contexto precário? A matéria. Mas a matéria sempre foi e sempre será precária, porque é transitória. A essência perene, a essência imortal, é a espiritual. Então agora nós temos esta oportunidade de investirmos nesse processo do isolamento individual que o momento nos permite. Nós temos a oportunidade de trabalharmos os verdadeiros valores da vida, de estudarmos com seriedade quais são nossos anseios, não para amanhã, para o ano que vem, para daqui a 5 anos. Quais são meus anseios como espírito imortal? Quais são os meus defeitos? O que eu devo corrigir em mim? O que eu devo multiplicar por já reconhecer que uma virtude é em semente? Então é chegada a hora de nós nos olharmos tal como somos, seres imortais, de ampliarmos o nosso olhar além das circunstâncias transitórias que nos rodeiam, para que consigamos ter a visão ampla do cenário todo. Como está lá no Evangelho, aquele que olha os conflitos de uma cidade dentro da cidade, certamente se surpreenderá com o aspecto gigantesco que cada desafio tem. Mas aquele que sobe no alto da montanha e olha a mesma cidade, os mesmos conflitos, mas pela perspectiva da imensidão ao redor, ele naturalmente vai dizer: poxa, há conflitos ali, mas quanta coisa há além dos conflitos. Este é o momento. Estamos nessa fase de preparação para que a boa semente chegue. Vamos aceitar com seriedade que é um desafio, que precisamos nos reinventar a cada dia, mas temos todas as condições de trabalharmos esse preparo do solo, do nosso interior, da nossa essência espiritual, com sabedoria, para que o serviço seja bem feito. E quem fará esse serviço? Nós mesmos. Uma etapa, uma jornada, uma colheita foi concluída.
a fase anterior a essa que nós vivemos. Uma nova fase virá. O sucesso da nova fase depende da esperança que nós formos capazes de cultivar agora. Mas para cultivar, a terra tem que estar preparada para que a semente chegue e faça a sua parte. Então, queridos amigos, a proposta é essa. Aceitemos com resignação os desafios de agora, mas com aquela seriedade de saber que há algo a melhorar, que novas sementes serão lançadas no solo de nossas almas. A terra tem que estar preparada, e este é o momento. Então, assim como Paulo teve a sua temporada no deserto, que foi fundamental para todas as sementes que ele recebeu, e depois ele pôde render de modo centuplicado as boas sementes, porque a terra havia sido bem preparada. Então, este momento, vamos trabalhar em nós essa oportunidade desafiadora, sim, mas extremamente rica de perspectivas luminosas para um futuro que nem está tão distante. Lembremos a nossa realidade de espíritos imortais. E se assim o fizermos, todas as circunstâncias da matéria se tornarão do seu tamanho real. Se ficarmos somente com a expectativa transitória da matéria, os nossos problemas se agigantam. Se nós olharmos sob a ótica espiritual, eles estarão no tamanho real e nós perceberemos que, com o amparo de Deus, temos plenas condições de lidar com eles, trabalhá-los e superá-los. Então essa é a proposta. Muita paz a todos. Que Jesus nos inspire hoje sim. Após ouvirmos, participarmos dessa palestra tão importante, que vem agregar mais informações de que tanto necessitamos dos conhecimentos espíritas, nós agradecemos através da oração que pedimos a todos nos acompanhem. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, e a Deus nosso Pai por essa oportunidade, por esses conhecimentos que adquirimos nesta ocasião. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão, mesmo de forma virtual, a todos aqueles que se ligam a esta ocorrência. Abençoa nossos familiares e todos aqueles que se ligam a esta casa, que se ligam a nós, e a todos os necessitados. Pedimos que possam envolver todos os lares do nosso Brasil e também de toda a humanidade. Que a tua paz, Senhor, nos envolva os corações, hoje e sempre. Que assim seja. De amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos.
Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor